Obrigada, boa noite, então, para vocês. Eu estou muito feliz com esse convite, muito obrigada. Muito bom estar aqui, inspirando essa nova geração. Bom, então, eu sou a Cláudia Bartelli, eu sou gaúcha, eu sou de Novo Hamburgo, me formei em psicologia, desenho de moda, trabalho como influenciadora desde 2011, sou casada com o Pedro e sou mãe do Pepe e do Vitório, que estudam aqui no Pan American. E eu vim aqui compartilhar um pouquinho, alguns momentos da minha vida com vocês. A minha vida foi marcada por vários momentos inesperados. E o que é a vida, se não a junção de vários momentos inesperados? Mas para a gente entender a Cláudia hoje, como é que ela lida com esses momentos, a gente precisa entender como é que era a Cláudia menina, bem pequena. A Cláudia menina era uma guria comunicativa, líder, que gostava de fazer amigos, com uma personalidade forte. Eu era o chaveirinho da minha mãe. A minha mãe ia trabalhar em ações beneficentes e eu estava sempre do lado, olhando, observando ela. Eu trabalhei na Liga Feminina de Combate ao Câncer, eu visitava os doentes, eu conversava com eles, por isso eu fui fazer psicologia. E muito brigona. Aquela brigona da canela roxa, sabe? Mas a brigona justiceira, por isso que eu brigava, porque eu não suportava a injustiça. E era uma menina que eu ia todo domingo à missa, a minha família é católica. E eu estudava numa escola católica. E tem uma história muito bonitinha. Quando eu era pequena, na pré-escola, tinha a hora da oração antes da merenda. E a professora falava assim, vocês podem pedir o que vocês quiserem para o Papai do Céu, que Ele vai atender. Vocês sabem o que eu pedia? Eu pedia para ser a Mulher Maravilha. Eu achava o máximo a Mulher Maravilha. Ela ajudava todo mundo, ela era forte, ela não suportava injustiça. E eu também fui educada para dar minha opinião, para falar, sempre quando eu achava que alguma coisa estava certa, a olhar o próximo, a ter essa visão, a não me deixar influenciar por pessoas que não eram legais, a ter muita personalidade. A minha mãe dizia, se você quer usar, vai e use. Hoje eu até falei com meu filho. Tem até uma história, eu ia num casamento e a roupa era um vestidinho azul de veludo com fitinha branca e era para mim usar meia calça branca com sapatinho branco. Eu falei, não, eu quero de meia calça cor da pele e quero um sapatinho vermelho. E eu fui. E eu também fui treinada a agir diante de situações difíceis. Tem uma história, quando eu tinha 14 anos, a minha família estava chegando em casa, nós todos dentro do carro, e o meu pai entrou na garagem, fechou o primeiro portão, entrou no segundo portão, e quando ele ia sair do carro para desligar o alarme da casa, tinha um assaltante com uma arma apontada para a cabeça dele. Todo mundo começou a gritar, de desespero. E o ladrão começava a dizer, desliga o alarme. E nesse momento eu teve uma lucidez e eu falei, parem de gritar. Bom, uma menina de 14 anos conseguiu acalmar 2 adultos e meu pai conseguiu fechar a porta e o ladrão fugiu. Parece assim, tudo bonitinho, né? Tudo perfeitinho, cheio de qualidades. Mas começaram a acontecer pequenos momentos inesperados na minha vida, que talvez hoje a gente possa chamar de bullying. Naquela época não tinha esse nome. Eu tinha 9 anos e eu tocava violão. Eu amava tocar violão, mas eu amava cantar. E um dia eu estava em casa tocando violão e cantando, tipo assim, achando que eu era a Taylor Swift. Podia ser. E chegou uma tia e falou para mim assim, não canta, só toca. Bom, eu não preciso falar para vocês que eu nunca mais cantei. Eu nunca mais peguei um microfone. Quando as pessoas me convidavam... A minha boca está seca, eu queria um pouquinho de água. Quando as pessoas me convidavam para participar de um karaokê... Só pegar aqui, eu não posso sair do vermelho. As pessoas me convidavam para cantar num karaokê.
Eu não ia. Eu fui escolher um instrumento que não precisava cantar. Eu abandonei o violão, que eu gostava tanto, e fui tocar piano. Eu também fui chamada de feia com 11 anos. Eu estava no supermercado com a minha mãe, e ela encontrou uma amiga de infância. E nos mostrou, nos apresentou. E sabe como é que é criança no supermercado? Eu fui andar, perambular pelos corredores, e passei por essa mulher num outro momento. E eu ouvi ela falando para a mulher que estava com ela: nossa, como os filhos da Verna são feios, né? E eu fui reprovada na 5ª série, quando eu tinha 10 anos. Eu fui reprovada porque a professora falou: ela não tem maturidade, ela é muito nova, a gente vai segurar ela mais um ano para ela ir mais forte. Só que quando eu cheguei no ano seguinte, na nova 5ª série, um menino olhou para mim e falou: tu que foi reprovada? Tu é burra! Imagina uma criança com 10 anos ser chamada de burra. Então, aí eu era já com uma voz horrorosa, feia e burra. Eu podia ter travado, ter me encolhido numa concha. Mas não, eu fui a melhor aluna desde então até o final da escola. Eu fui líder de turma, eu comecei a tocar piano. E eu acho que eu não estou tão feia assim. Esses fatores todos que aconteceram, que são coisas inesperadas na vida da gente, eles moldam a nossa personalidade. E eu sei que a gente não pode ser passiva e a gente precisa transformar sempre as coisas ruins em coisas positivas. A gente não pode se deixar rotular, a gente não pode se deixar diminuir e nem se amedrontar. O tempo inteiro lidamos com frustrações, decepções e medos, coisas imprevisíveis que estão fora do nosso controle. Temos que tentar fazer do impossível o possível. Devemos saber qual a direção quando o inesperado acontecer. Quem somos, o que somos capazes. A gente tem controle da situação? Quem está do nosso lado? Sempre sendo fiel aos nossos valores e aos nossos princípios. Agora, momentos inesperados na vida adulta. O bazar. Eu fazia parte de um grupo de mulheres que se chamava Voluntárias pela Vida. Eu ajudei a construir uma UTI pediátrica no Hospital Santo Antônio. E a gente fez um primeiro bazar dessas voluntárias, muito pequeno, no Juvenil. Quando a gente foi realizar o segundo bazar, aconteceu o inesperado. Surgiu a greve dos caminhoneiros. E esse grupo de mulheres decidiu não fazer o bazar. Elas falaram: não é um momento oportuno, a gente não quer fazer, acho que não é o momento. E desistiram. E aí nasceu o Cláudia Bartelli and Friends. Porque, na minha opinião, é na crise que a gente tem que agir. É na crise que as pessoas precisam de ajuda. Eu estava ajudando uma casa que hospeda pacientes que estão à espera de transplante em tratamento de câncer. E eu busquei aliados. Eu me aliei com pessoas que estavam alinhadas com o meu propósito. E assim nasceu o bazar. Os números do bazar. Nós já estamos na 5ª edição. São mais de 4 milhões de reais doados integralmente à Madriana. Eu ouso dizer que o nosso bazar é o maior bazar 100% beneficente do Brasil. São mais de 51 mil peças arrecadadas, mais de 11 mil pessoas nas últimas 2 edições, 11 mil pessoas, e mais de 6 mil pacientes acolhidos. E esse ano eu fui indicada a uma das 3 melhores influenciadoras filântropas do Brasil, com o caso Cláudia Bartelli and Friends, com esse projeto. O segundo momento inesperado na minha vida foi um câncer. Eu vivia o auge da minha profissão. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu fazia campanhas internacionais, para marcas internacionais, marcas importantes brasileiras. Eu queria um pouquinho mais de água. E a gente estava saindo de uma pandemia.
E eu me sentia imparável naquele momento, porque eu estava trabalhando muito. Eu cheguei a fazer uma viagem sem postar nenhuma foto da minha viagem, de tanto trabalho que eu tinha. E aí, em maio de 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Aí a vida parou. O meu mundo caiu. E o chão se abriu diante dos meus pés. Eu não sabia o que fazer. Como seria o fim dessa história? Porque o câncer tem histórias felizes e tem histórias tristes. Mas eu decidi que a minha história ia ser uma história feliz. Eu comecei a escrever um livro. Na realidade, inicialmente, um diário, porque eu queria deixar algo para os meus filhos. Eu queria mostrar para eles que a mãe deles tinha sido forte, que a mãe deles lutou, que a mãe deles teve fé e que não desistiu nenhum minuto. E eu abri o meu coração nas redes. Eu não falava da minha vida pessoal, mas ali eu decidi que eu tinha um canal, que eu falava com muitas mulheres e que a gente tinha saído de uma pandemia e que a maioria delas estavam deixando de fazer os seus exames de prevenção. Então, eu decidi ajudar. E eu fui muito ajudada também. Quando a gente abre o coração e ajuda o próximo nos ajuda também. E eu quero mostrar para vocês os números dessa minha fase. Foram mais de 70 horas de touca gelada, a menos 4 graus na minha cabeça, para tentar não perder os meus cabelos, que eu perdi 80%. Foram mais de 20 horas de quimioterapia, mais de 5.000 linhas escritas à mão no meu diário, que virou um livro, 3.000 exemplares do livro Muito para Viver, que já está esgotado, mais de 700.000 views nos conteúdos relacionados ao tratamento e mais de 30 marcas e empresas se conectaram à minha causa. Eu achei que muitas iam deixar de trabalhar comigo, e foi o contrário. Todas elas continuaram e eu fui fazendo o meu trabalho. E eu escutei de um amigo meu muito querido, que é o padre Fábio de Mello, que inclusive escreveu o prefácio do meu livro, que talvez, pelo caminho da felicidade, eu não teria recebido tanto. As pessoas devem achar que 2021 foi o pior ano da minha vida. E eu posso dizer que foi um dos melhores que eu já vivi. O terceiro momento inesperado que aconteceu comigo e com todos nós foi a enchente. Mais uma vez a vida para, e para todos nós, né? A gente tinha várias viagens agendadas, o Pedro ia receber um prêmio em Nova York, eu tinha muitas campanhas do Dia das Mães para fazer, e tudo parou. Mas aí a casca já estava mais grossa, né? Depois de um câncer. E a gente foi atingido também. Todas as minhas fotos estavam na enchente. Eu perdi quase todas as minhas fotos. Foram muitas as memórias que eu perdi. Isso dói, mas quando a gente pensa que as pessoas estão perdendo casas e vidas, isso fica para trás, porque o que importa é o que está dentro da gente, né? Eu visitei abrigos, eu fui no Cais do Porto ver os resgates, eu falei com autoridades e eu ficava pensando o tempo inteiro, qual é a maneira mais eficaz e mais inteligente de eu poder ajudar na enchente? Eu tinha um canal de comunicação. Eu falava não só com mulheres, com todo o Brasil que me assistia. E eu virei, naquele momento, uma porta-voz do Rio Grande do Sul, com credibilidade. As pessoas me procuravam, elas perguntavam aonde que eu posso ajudar. Eu lembro, o Marcos Mion me ligou, vocês conhecem, uma pessoa bem conhecida, me conectou, a gente se conectou com a Marta, que vai falar aqui também. O Pedro Scooby veio aqui, a gente se conectou e fez algumas coisas, ações juntas. Então, eu consegui conectar o Brasil inteiro ao sul do país. Os números da enchente, nós, Cláudia Bartelli, Vulcabras, Instituto Floresta, que está representado aqui pelo Cláudio, que também vai falar, a gente, em parceria, a gente arrecadou 140.000 itens diversos, entre colchões, cobertores, roupas de cama, vestuário, botas e calçados. Foram mais de 300 toneladas de água, mais de 2 toneladas de fraldas descartáveis, quase 5 toneladas de alimentos e itens de higiene. Nas minhas redes sociais, foram 47 postagens
Imagina. O imprevisível da vida. E a gente alcançou mais de 13 milhões de views só na minha rede. E eu sempre falo uma coisa, eu falava isso no câncer e falo também na enchente. A gente não escolhe pelo que a gente vai passar, mas a gente pode escolher como que a gente vai passar por tudo isso. Bom, os momentos inesperados, eles acontecem a todo tempo. Acabou de acontecer, mas a todo tempo. Eles podem ser pequenas coisas ou grandes coisas. Eles podem ser uma pandemia, uma enchente, um câncer, a perda de uma pessoa querida, não passar no vestibular, não entrar para a faculdade, fim de relacionamento, rompimento com um amigo. E alguns deles aconteceram comigo. Agora, quem é a Cláudia hoje? Quem me ajudou a superar os meus momentos inesperados? A passar por tudo isso que eu contei, e mais ainda, porque o tempo é curto, eu não posso contar tudo, mas foi aquela Cláudia pequena, aquela Cláudia líder comunicativa, que conectava as pessoas, que era brigona, que brigava por justiça, que queria ajudar o próximo. Essa é a Cláudia que me ajudou. E eu acredito numa coisa muito. Você não tem controle do inesperado, nunca. Mas tudo o que você passou, suas experiências mais duras, é que vão te preparar para tudo, mas tudo mesmo que está por vir. Obrigada.